Eu queria começar fazendo 3 perguntas e respondendo a estas perguntas. Primeiro, o que nós sabemos sobre a ressurreição? Segundo, o que nós não sabemos sobre a ressurreição? E terceiro, o que devemos fazer com essas informações sobre a ressurreição? Vamos começar com a primeira pergunta. O que sabemos sobre a ressurreição que vai acontecer em breve aqui na Terra? Primeiro que isso é algo garantido. É uma promessa que vai sim se cumprir. É como diz o texto de hoje, de Atos 24, versículo 15. Esse texto deixa claro: haverá uma ressurreição tanto de justos, como também de injustos. Pense nisso. As pessoas têm morrido há mais de 6.000 anos. Imaginem como vai ser quando elas voltarem a viver. Os que estão dormindo na sepultura vão viver novamente. Vai ser uma coisa incrível. E o comentário mostrou, logo no início, eu tenho certeza que você também reparou, um pensamento muito bonito. Lá diz que Jeová não quer que as pessoas morram, mas sim que vivam. Sem dúvida, esta é uma demonstração do poder de Jeová e também do grande amor que ele sente por toda a humanidade. E Jesus também mostrou esse mesmo amor de Jeová. Jesus morreu por cada um de nós. Jesus queria cumprir a promessa que ele fez aqui em João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Ele disse: todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão. Todos, ou seja, os justos e também os injustos. Os que estão dormindo vão despertar. Talvez eles foram até esquecidos pelas pessoas, mas Jeová nunca esquece deles. Eles estão na memória de Jeová. Você alguma vez já andou por um cemitério e ficou olhando os túmulos? Alguns nomes já até desapareceram por causa do tempo que passou. Não dá nem para saber quem foi enterrado naquele lugar. Mas Jeová sabe. Jeová guardou essas pessoas na memória perfeita dele. Quando a gente fala dos justos que vão ressuscitar, quem são eles? Os justos são homens e mulheres fiéis que morreram antes de Jesus ter vindo à Terra morrer por nós. E também as outras ovelhas que morreram durante os últimos dias. E quem são os injustos? Os injustos são pessoas, bilhões de pessoas, que morreram sem ter uma verdadeira oportunidade de conhecer a Jeová, de adorar a Ele e nem de aplicar as verdades da Bíblia. Eles vão ter a oportunidade de conhecer a Jeová, de se aproximar dele e de obedecer a Jeová Deus. Talvez você lembre da apostila de março de 2016, que falava sobre a ressurreição. Lá dizia: em vez de ir a funerais, imagine ir a sessões de boas-vindas para os ressuscitados. Já pensou que maravilha? Como vai ser fantástico estar lá e participar nestas boas-vindas para os ressuscitados? E a apostila fazia mais 2 perguntas. Quem dos seus amigos e parentes você não vê a hora de encontrar de novo? Bem, com certeza você já pensou em alguma pessoa que quer ver de novo. Eu também. A segunda pergunta: com quais personagens bíblicos você mais quer conversar? Já pensou? Você deve ter uma lista aí na sua cabeça. Bom, vamos aguardar. Agora pense nisso. Que evidências nós temos sobre a maneira como a ressurreição vai acontecer lá no Novo Mundo? Como vai ser? De acordo com 1 Coríntios 15, 23, nós sabemos que a ressurreição dos ungidos no céu acontece de forma organizada. Como Paulo disse, cada um é ressuscitado na sua própria ordem. Como primícias Cristo, depois os que pertencem a Cristo durante a sua presença. Então é algo progressivo esse período. E sabemos que Jeová é um Deus organizado. Então nós podemos chegar à conclusão de que a ressurreição aqui na Terra vai acontecer de forma lógica e bem organizada. Em vez de bilhões de pessoas serem ressuscitadas de uma vez só, faz muito mais sentido que a ressurreição aconteça aos poucos. Então, cada um vai ser ressuscitado e nós vamos poder ajudar essas pessoas com qualquer coisa que elas precisarem.
E como nós vamos ajudar a cuidar das necessidades físicas e espirituais dos ressuscitados? Bem, na hora certa de Jeová, ele vai ressuscitar essas pessoas. O que eles vão encontrar? Eles vão encontrar casas, roupa, alimento. Tudo isso vai ser dado por quem? Por aqueles que passarem por esse sistema e entrarem no novo mundo. Quem sobreviver à grande tribulação, como eu e você também. E o relato de quando Jesus ressuscitou uma menina explica bem o que vai acontecer. Muitas pessoas viram aquele milagre. E o que Jesus disse para essas pessoas? Jesus mandou que dessem a ela algo para comer. Jesus não disse isso para toda pessoa que ele ressuscitou, mas ele sabia o que aquela menina precisava. Por isso ele disse isso. Da mesma forma, nós vamos ter um privilégio assim no novo mundo. Nós também vamos ajudar os ressuscitados. E pense em todo o treinamento que a gente recebe aqui em Betel, no LDC e em qualquer área da organização, e que vamos poder usar lá no novo mundo. E pense nos bilhões de justos que também vão ser ressuscitados. E eles vão precisar ter um estudo bíblico. Eles vão ter que aprender sobre Jeová, eles vão precisar aprender sobre Jesus, sobre o resgate, e o que eles precisam fazer para ter fé no resgate. Quem vai ensinar eles? Você vai ensinar, e eu espero estar lá também para ajudar. E o que nós vamos usar como ferramenta para ensinar a essas pessoas sobre Jeová, sobre Jesus e sobre as leis de Deus? Bom, com certeza ainda vamos usar a Bíblia. Mas a visão de João em Apocalipse 20:12 nos dá uma pista. Vamos ler esse texto juntos. Apocalipse 20, versículo 12. Aqui diz: Vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e rolos foram abertos. Mas outro rolo foi aberto. Era o rolo da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. Mas será que essas ações são as ações do passado, antes deles morrerem? Não. Esse julgamento não vai se basear no que eles fizeram antes de morrer. E por que não? Romanos 6, versículo 7. Você lembra o que diz? Pois quem morreu foi absolvido, ou como a nota diz, livrado, perdoado do seu pecado. Então aqueles que voltarem à vida, os que forem ressuscitados, vão ter a ficha limpa. Que alívio para eles e para nós. Porque muitos de nós conhecemos pessoas que não adoravam a Jeová antes de morrer. Então, essa ficha limpa é um alívio. Para viver para sempre, vamos ter que cumprir alguns requisitos, tanto os que passarem pela grande tribulação, como os que forem ressuscitados. Nós vamos aprender e continuar a obedecer esses requisitos, inclusive alguns novos, que Jeová vai nos dar durante os 1000 anos. E o que nós não sabemos sobre a ressurreição? Muita coisa. A gente tem muitas perguntas sobre isso. Será que os que morreram recentemente vão ressuscitar assim que começar o reinado de 1000 anos de Cristo? Será que os justos vão ressuscitar primeiro e depois os injustos? Será que eles vão ser recebidos por pessoas conhecidas? Será que eles vão ser ressuscitados perto de onde morreram? O que vai acontecer no caso daqueles que eram casados quando morreram? Será que os fiéis do passado que eram líderes vão voltar primeiro para ajudar a organizar as coisas? E o alimento espiritual? Como será que vamos receber? Será que vai existir uma comissão de ensino? Ou uma comissão de redação? O que será que Jeová vai fazer? Será que vamos ter revistas? Vamos ter aplicativos? Ou vai ter JW Broadcasting? A gente não sabe. A gente só precisa esperar e ter paciência. É bom lembrar do conselho de Jeremias. Veja na sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3. Vejam aqui em Lamentações, capítulo 3, 25 e 26, algo que queremos dar atenção. Agora, enquanto esperamos. Que diz: Jeová é bom para aquele que espera nele, para a pessoa que continua a buscá-lo. É bom que se espere em silêncio, ou a nota diz, se espere pacientemente.
a salvação da parte de Jeová. Então nós confiamos que no momento certo, tudo vai ser explicado por Jeová Deus. Jeová prometeu satisfazer o desejo de todos os seres vivos. Por isso, podemos confiar que no futuro Jeová vai cuidar das necessidades de todos aqueles que forem ressuscitados. E vamos ter todas as respostas. Jeová sempre nos dá o que precisamos para continuar leais agora, e Ele vai fazer o mesmo no futuro. Agora, só depende de cada um de nós ter fé na ressurreição. Acreditar realmente na esperança da ressurreição e falar com outros. E talvez algum dia, daqui a milhares de anos, nós vamos olhar para trás e dizer: eu vi, Jeová ressuscitou os justos e também os injustos.